Amém. Shalom a todos, irmãos. Estamos aqui em mais um culto e nós vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Amém. Declarar que Ele é santo, poderoso Deus. E vamos louvar hoje Oceanos. Amém. Da Ana Nóbrega, quem quiser acompanhar. E vamos declarar, amém, que nós vamos sempre adorar o nome do Senhor Jesus e que Ele é santo, um Deus poderoso de muito amor. Glórias a Ele. Amém. Que nós vamos louvar, ele se chama Equibalo, amém? E eu vou dar um contexto aqui para você que está em casa entender, amém? O que é Equibalo? Em Mateus 9:38, Jesus ensina os discípulos dizendo: peçam para que o Senhor da Seara envie trabalhadores para a colheita. No grego, esse envie significa equibalo, que é ir, mas não voltar mais, ou seja, colocar a mão no arado e não olhar para trás, amém? Assim somos nós nessa geração, amém? Nós temos que levar a palavra do Evangelho, levar a palavra do Senhor Jesus sem olhar para trás, amém? Sem medo, e adorando o nome do Senhor e levando e fazendo maravilhas, amém? É para isso que nós somos chamados. Vamos adorar o nome dele, amém? Declarar que formoso ele é.
Glória a Deus. Entre os seus, ele veio tabernacular entre os seus. O verbo do início, ele veio tabernacular entre os seus. Ele veio tabernacular entre os seus. Ele veio tabernacular entre os seus. Essa é a terceira onda. Essa é a terceira onda. Essa é a terceira onda e os trabalhadores já estão de pé. Essa é a terceira onda. Essa é a terceira onda. Essa é a terceira onda e os trabalhadores já estão de pé. Nós somos trabalhadores do Senhor Jesus, amém? Declara Ele, adora Ele com todo o seu coração. De hoje. E agora nós vamos ter a missionária Andréia, amém, com a pregação poderosa também sobre esse assunto do equibalo. Espero que todos tenham se enchido do Espírito Santo de Deus e continuem adorando a Ele, amém? Shalom a todos.
Shalom, meus amados irmãos, graça e paz a todos, que o Senhor esteja aí nas vossas casas, que todos estejam com saúde, amém? Hoje eu estou aqui mais um dia para a gente falar um pouco mais da palavra do Senhor, né, neste culto de adoração, de libertação, de salvação, que o Senhor tem nos permitido estar ministrando através das redes sociais. E hoje nós vamos compartilhar sobre o equibalou de Deus, né? Como a irmã Melissa louvou agora há pouco, neste último louvor, né? Equibalou, né? Essa é a terceira onda e os trabalhadores já estão de pé. O que vem a ser isso, né? Nós vamos meditar no capítulo, em Mateus 9, no versículo 38, que diz assim, Mateus 9, 38, pegue aí a sua palavra do Senhor. Eu vou ler do 36 para frente, amém? Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos, a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita, né? Então, aqui eu quero trazer para os irmãos uma reflexão. O Senhor disse que aquelas pessoas estavam, ele teve pena, ele teve compaixão, pena aqui no sentido de compaixão, né? E viu aquelas pessoas aflitas e abandonadas como ovelhas sem pastor, né? E essa Bíblia que eu dei para o meu filho, ela traz uma reflexão boa e eu quero compartilhar com você, que diz assim, Jesus precisa de trabalhadores. Você já viu um campo de cereais maduro e pronto para ser colhido? O que aconteceria se o dono do campo não encontrasse pessoas para ajudá-lo a colher e a guardar tudo num lugar seguro? O cereal acabaria se estragando e não valeria coisa alguma. Você já viu um rebanho de ovelhas ou de gado? O que poderia lhes acontecer se não houvesse pessoas que cuidassem deles? Eles poderiam se perder ou se machucar e no fim até morrer. E assim, é assim que Jesus vê as pessoas do mundo de Deus. Elas são como campos de cereais sem trabalhadores, como rebanhos de animais abandonados. Jesus está procurando por jovens, por adolescentes, por pessoas como você, que possam ser seus ajudantes na tarefa de conduzir outros a Ele. Jesus precisa que você fale aos outros e mostre o seu maravilhoso Salvador. Você está disposto a oferecer a sua vida a Jesus para levar a boa nova da salvação ao mundo infeliz? Então é isso que o Senhor fala aqui, é isso que o Senhor quer dizer aqui em Mateus, capítulo 9, de versículo 36 a 38, que Ele está à procura de trabalhadores. E este louvor fala disso, né? Esse louvor mostra que o Senhor está pedindo, né, para que pessoas sejam levantadas para essa seara, né? Quando nós declaramos equibalou, né, nós estamos falando, pedindo ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a colheita. Meus irmãos, nós estamos num tempo terrível, né? Num tempo que a nação, o mundo está sendo assolado. E o mundo precisa de trabalhadores, não só trabalhadores enfermeiros, médicos, trabalhadores que trabalham na seara do natural, mas também trabalhadores espirituais. Homens e mulheres de Deus dispostos a falar para o seu próximo que Jesus ama, que Jesus quer salvar, quer curar e quer libertar. Equibalou, esta palavra significa envie, né? É um pedido nosso a Deus para que Deus envie trabalhadores. E no original grego ela significa enviar, expulsar com violência, sem direito a retorno. Então Jesus usava essa mesma palavra para expulsar demônios. E é assim que ele envia os trabalhadores. Ele dá uma ordem de envio sem direito a retorno, né? Eu quero falar um pouquinho assim da minha conversão. Quando o Senhor me chamou, eu aceitei Jesus bem novinha, com 8 anos de idade, numa EBD, né, numa escola bíblica dominical, através da vida de um primo meu, muito usado por Deus, que pediu para minha mãe e para o meu pai, e eu pude ir nessa igreja, né, por nome de Batista Filadélfia. Ela fica em São Caetano do Sul, ali no bairro, eu não me recordo muito o bairro, mas bem próximo a Visconde de Inhaúma, descendo ali uma travessa. Tem esta igreja até hoje, ela existe, né? Pelo menos até a última vez que eu estive em São Caetano, eu estava lá para a glória de Deus,
Até porque é promessa do Senhor que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, amém? E eu aceitei Jesus com 8 anos, com aquele louvorzinho, 3 palavrinhas só, né? Eu aprendi de cor, né? Deus é amor, né? E ali eu abri a janela do meu coração e aceitei o Senhor Jesus. Mas vinha de uma família que não era cristã assim, só de falar, né? Mas que não frequentava igreja, nada. Fosse passando os anos, eu não pude me firmar no Senhor. E com 19 anos o Senhor me chamou, né? 16 anos eu conheci mais um pouco do Evangelho, tive a oportunidade em 1991 de voltar para a casa do Senhor, numa igreja batista tradicional chamada Batista Tradicional Monte das Oliveiras. E ali eu pude me batizar, né, nas águas, descer as águas. Eu me batizei, me lembro até hoje, dia 1º de janeiro de 1991. Mas também não consegui permanecer, porque eu era a única da minha casa, ali da minha família, né, no Senhor, e acabei não conseguindo permanecer. Mas quando eu estava com 22 anos, o Senhor teve um chamado muito forte comigo, né? Eu passei por uma experiência numa outra religião que eu estava indo. O Senhor me chamou com voz audível, né? Disse que ele não estava ali e que ele era o Deus da Bíblia. E falou muito comigo numa circunstância que eu passei. Uma outra hora eu conto, né? Que é meio extenso essa parte do testemunho. Mas o Senhor me resgatou, me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E ali o Senhor começou uma obra na minha vida. E com 22 anos eu entendi o mistério do Evangelho, eu entendi o que o Senhor queria de mim, o que o Senhor quer de mim e quer de você também. É equibalu, que nós sejamos levantados para pregar o Evangelho às pessoas que não conhecem o Senhor e sem direito a retorno, né? E aí isso me lembra muito aquela palavra que diz assim, quando nós colocamos a mão no arado, nós não devemos olhar para trás, prosseguir para o alvo. Qual é esse alvo? Ganhar vidas. Provérbios diz, meus irmãos, que sábio é quem é ganhador de almas, né? Você pode ganhar muitas coisas, ganhar muito dinheiro, muitos presentes, uma boa casa, um carro, mas eu quero te dizer que nada disso faz diferença no céu. O que faz diferença no céu é você ganhar almas para o Senhor, né? O Senhor diz que serão povos, línguas, raças e nações. Eu estava agora há pouco ouvindo também uma pregação, né, de um pastor de fora do Brasil, e ele falava que ele começou a ler o livro do pessoal do Azusa, né, da rua Azusa, e ali ele via que Deus falava para ele jejuar e para ele orar, para que Los Angeles tivesse um encontro de um avivamento sobrenatural, e ele fez isso por anos, irmãos. E ele começou a orar e pedir que o Senhor desse o mesmo manto que estava sobre a vida daquele irmão da Azusa, que orou por muitos anos, né, para que houvesse um avivamento naquela rua, estivesse sobre a vida dele. E o Senhor deu este manto sobre a vida dele, e ele viu toda a parte de Los Angeles onde ele tem a sua congregação ser avivada. E este é o nosso tempo também, é o tempo que o Senhor quer que nós oremos por uma onda de avivamento sobre as nossas vidas, que nós possamos orar mais, jejuar mais. E no louvor lá, né, talvez você ouviu o louvor e falou, nossa, mas que louvor esquisito, o que é isso de primeira onda, de segunda onda, de terceira onda, né, o que é isso? E eu quero falar para você, eu quero pedir para você abrir aí em Atos 2, né, vamos abrir em Atos 2, que é a primeira onda, né? Essa foi a primeira onda. A Bíblia fala que os discípulos, eles se espalharam, né? Quando Jesus foi crucificado, eles se esconderam, voltaram para suas casas, para seus afazeres, voltaram a pescar. Mas aí eles tiveram um encontro com o Senhor, e o Senhor falou para que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E eles obedeceram. Eu quero dizer que para você cumprir o chamado do Senhor, é necessário que você obedeça o que o Senhor tem falado para você. Às vezes o Senhor pede coisas para nós e nós queremos fazer outras coisas. E a palavra do Senhor disse que eles ficaram em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder, né? E a Bíblia fala aqui, eu quero ler ali, Atos 2, vamos ler a partir do versículo Atos 2. Atos 2, aqui. Vamos ler o versículo 17. E isto o que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visão e os velhos sonharão. E o Senhor continua dizendo, a Bíblia que a folhinha é nova, de seda, né? É difícil de virar.
Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Em cima no céu farei com que apareçam coisas espantosas, embaixo na terra farei milagres. Haverá sangue e fogo, e nuvens e fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor, né? Aqui eu quero que você guarde essa leitura, que nós vamos falar um pouquinho já sobre isso. Mas antes eu quero falar... Eu peguei a Bíblia do meu filho, né? Aí a gente fica meio perdido em lutar com a espada dos outros, né? Mas glória a Deus por isso. O Senhor fala aqui, achei. No versículo Atos 2, versículo 43. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinha. Vendiam suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias unidos se reuniam no pátio do templo, e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E a cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Essa foi a primeira onda, irmãos, né? Que o louvor fala lá, a primeira onda, que quando o Espírito Santo de Deus desceu sobre a vida deles, né? Houve o Pentecoste, como diz aí em Atos 2, no versículo 1. Quando chegou o dia do Pentecoste, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então, todos viram uma coisa que parecia, todos viram uma coisa como chamas que se espalhavam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito Santo dava a cada pessoa. Então a palavra do Senhor é clara aqui, né? Houve uma primeira onda. E qual foi esta onda? Essa primeira onda é essa que eu acabei de ler aqui em Atos 2:1. Né? Foi a onda do derramamento do Espírito Santo de Deus, dos dons, como eu li ali, que eles eram estimados ali, né? Em Atos 2:42, você pode continuar lendo, 42, 43, 44. Eles eram estimados por todos, porque eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. E eles estavam com dons do Senhor, né? Se você continuar lendo, você vai ver que Pedro, numa pregação, ele pregou para 5.000 homens, né? Fora mulheres e crianças, e todos se converteram. Então, numa primeira onda, houve um derramamento do Espírito Santo de Deus e dos dons. E na segunda onda, né, que a música fala aí, né, que essa é a segunda onda, e ela vai falando dessas ondas, a gente crê que a Reforma Protestante, 1517, né, com a restauração da Palavra de Deus, né, que na época foi falado de restauração das águas, mas é a Palavra de Deus, que a palavra começou a ser disseminada, a ser pregada em 1517, né, através daqueles grandes homens da Palavra do Senhor, Agostinho, através de Lutero e de tantos outros, né, onde foi toda a Europa ali avivada, né, por essa segunda onda da Reforma Protestante. E a última onda somos nós, meus irmãos. Eu quero dizer que o Senhor te chama a surfar nessa onda, né? Que é a onda do avivamento, né? Essa última onda, ela é marcada pela pregação do Evangelho a todas as nações, né? O martírio e finalmente a volta de Jesus. Então nós estamos agora no tempo da pregação do Evangelho, no tempo de disseminar este Evangelho a todas as nações. Eu tenho visto isso a olhos nus, né? Com essa situação toda dessa pandemia. Todas as igrejas que estão fechadas estão gravando live, estão ministrando as palavras, e a palavra tem chegado até os confins da terra, lugares que talvez, se nós estivéssemos ministrando sobre os nossos púlpitos, nós não poderíamos alcançar. Né? Porque a Bíblia diz que todo olho verá e as línguas confessarão que Cristo é o Senhor. Então, nós temos que entender que essas ondas são essas, né? Ekabalo significa o quê? A primeira onda que o Senhor levantou, reuniu os discípulos ali em Jerusalém, para que houvesse o Pentecoste. E a segunda onda foi com a Reforma Protestante, né? Onde a palavra do Senhor voltou a ser pregada com ousadia, com intrepidez. E a terceira onda está sendo marcada por este tempo, por esta geração. A terceira onda, eu quero dizer, mais uma vez, você faz parte dessa terceira onda, né? A terceira onda é uma menção a respeito
do que nós acreditamos ser a última onda de avivamento na Terra, né, sendo marcada pelo poder de Deus, pela pregação do Evangelho e, no final, o martírio, né, que é quando Jesus vai voltar. E aonde nós nos baseamos para ministrar isso na vida dos irmãos? Em 1 João 5,8, que fala sobre isso, né? Vai lá para Apocalipse, chega lá em Apocalipse, dá a marcha ré, você vai ver a primeira epístola de João, no capítulo 5, o versículo 8, amém? Que diz assim: o Espírito e a água e o sangue, e esses três estão de pleno acordo. Nós aceitamos o testemunho dos seres humanos, mas o testemunho de Deus tem mais valor. E esse é o testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem esse testemunho no seu próprio coração. Mas quem não crer em Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. Este é o testemunho. Deus nos deu vida eterna. E essa vida é nossa por meio do seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, o que o Senhor espera de mim e de você? Que eu e você possamos pregar o Evangelho a tempo e a fora de tempo. Que você possa falar do Evangelho às pessoas. Que você não se limite apenas a ser um cristão, né? Que quer só, não, eu estou recebendo aqui a palavra, eu estou orando, eu sou só intercessor. Irmãos, todos nós somos chamados ao vídeo do Senhor. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. E nós sabemos, eu estava estudando aqui algumas coisas para poder estar falando com os irmãos justamente sobre ekbalo, né? sobre essa palavra grega que nós temos que orar ao Senhor. Eu estava estudando aqui e o irmão falava algumas coisas muito interessantes, né? Ele diz assim, que ao olharmos para o mundo, hoje podemos achar que o cristianismo já está presente em todos os países. E de fato está. Há uma igreja forte e praticante em todos os estados geopolíticos do planeta. Temos vivido a chegada da chamada nova cristandade. O cristianismo ainda é a religião que mais cresce no mundo, sobretudo nos países da América Latina, da África e da Ásia. Até mesmo no Oriente Médio são inúmeros relatos de conversão. E eu estou lendo um livro, né, O Poder da Oração e do Jejum, e é um irmão hindu, né, ele era da religião do hinduísmo. Deus, irmão, se revelou com ele sozinho, Deus falou com ele e chamou, né? É sinal que há poucos trabalhadores, que o Espírito Santo de Deus tem chamado as pessoas em voz audível. Isso é lindo, mas o Senhor quer contar comigo e com você. Aí ele diz: entretanto, isso ainda não é suficiente para cumprir a ordem de Jesus, uma vez que ele utiliza a palavra nação para se referir não a países, mas a grupos étnicos, de etnias. Assim sendo, estamos hoje diante de uma das maiores catástrofes humanitárias e a maior de todas as injustiças sociais, uma vez que ainda existem cerca de 7.000 nações, em termos étnicos, né, ainda não alcançados pelo Evangelho. Então, isso significa 2,9 bilhões de pessoas estão indo para o inferno por não conhecerem a Jesus. Deste modo, para que Jesus retorne, é necessário que todas essas nações o conheçam. E é aí que Jesus nos dá o grande privilégio de apressarmos a sua vinda. Mateus 9 relata que Jesus, ao se compadecer das multidões que não o conhecia, ensinou aos seus discípulos a seguinte oração: rogai ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Ekbalo. É isso que o Senhor quer que nós roguemos para Ele. Ekbalo. Envia-nos trabalhadores. Aqui Jesus nos incita, irmãos, a orar para que Deus levante pessoas capazes de cumprir o seu plano, de levar o Evangelho às nações e assim estabelecer o seu reino por completo sobre a terra. O que eu acho mais interessante nessa oração, mais uma vez, é a palavra grega, né, que o Senhor Jesus usou. Ele disse ekbalo, que significa enviar com violência, trazendo para a linguagem contemporânea, assim, mais rasinha, chutar para fora, a fim de alcançar um alvo. É assim que podemos apressar a vida do Senhor. Nós dizemos: Senhor, Maranata, ora vem. Se o Senhor não voltar, nós vamos suportar, que nós estamos vivendo num mundo de tanta corrupção, de injustiça, de desigualdades sociais terríveis. Mas eu quero dizer para você
que a palavra do Senhor diz que Jesus só vai voltar, isso só será possível quando nações, no sentido de etnias, que nós vimos aqui que já é 2,9 bilhões de pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus. E quando nós nos dispomos, né, a tomar posse e a pedir para o Senhor, Equibalô, envia trabalhadores para essa seara. E se você está ouvindo essa pregação, eu sei que o Senhor quer enviar a você, assim como Ele tem enviado a minha vida e a vida de outras pessoas. Ele quer enviar a você ser ganhador de almas, e que você coloque a mão no arado e não olhe para trás. Por isso é impossível orar para que Deus envie seus trabalhadores sem se dispor, né, a ser um desses trabalhadores. Se realmente somos cristãos e amamos a vinda de Cristo como a Bíblia nos ensina, também amamos as nações e nos compadecemos dos perdidos. Se realmente queremos apressar a vinda de Jesus Cristo, então precisamos nos envolver com missões. Mais do que nunca, temos que orar, Equibalô, e nos dispormos a sermos a resposta desta oração. Jesus não quer que o maior número de pessoas de qualquer lugar o aceite. Antes da fundação do mundo, Ele já escolheu para si gente de todas as nações. Mas para que elas venham até Ele, alguém precisa ser enviado. Equibalô até elas. Equibalô, que seja essa nossa oração, que seja essa nossa canção. Amém, meus irmãos? Deus te abençoe e te guarde. Uma semana de bênçãos e de vitória. Um beijo no coração de vocês.